Eu queria muito analisar esse notebook de hoje porque ele faz parte de uma linha que interessa ao brasileiro, pelo menos a quem busca uma máquina para jogos e não quer investir nada estratosférico, considerando os padrões atuais desse mercado. É o Acer Nitro 5, modelo que já há alguns anos aparece entre os mais mencionados nos comentários aqui do canal, e me refiro a uma versão 2023 dele. Para ser específico, testei o de código AN515-47, que tem 15.6 polegadas, placa de vídeo GeForce RTX 3050 e principalmente o processador Ryzen 5 7535HS da AMD, que é bastante recente e chamou minha atenção. Tava acontecendo frequentemente de a Acer trazer processadores de uma geração atrás. Por exemplo, o equivalente desse Note com chip Intel veio com um Intel Core i5 de 12ª geração, que na paridade seria concorrente do Ryzen 5 de 6ª e não de 7ª, que é o caso aqui. Em relação a preço, ele tem surgido um bocado entre 4 e 5 mil reais, o que me parece uma faixa razoável considerando a ficha técnica. Eu o comprei com meu próprio dinheiro e só fiz isso porque o consegui em uma promoção show de bola. Se vocês querem ficar sabendo dessas oportunidades, não marquem bobeira, entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram. Neles eu divulgo ofertas de eletrônicos em lojas online que são realmente boas, importantes, seguras. Para participar, basta ter um desses apps instalado e tocar no link relativo ao seu escolhido logo aqui embaixo na descrição. Vamos nessa! A carcaça desse Nitro mudou um pouco em relação aos que vinham sendo vendidos por aqui há 2, 3 anos. Parece ter ficado levemente mais compacto, a tela tem um pouquinho menos de borda e a tampa agora fica em cima da base, criando um puxadinho ali na parte de trás. Parece com o que a Dell e a Lenovo já fizeram, por exemplo. A tampa ela não tem mais aqueles relevos para cima e para baixo, agora são só algumas pinturas discretas. O aspecto gamer se mantém por algumas formas diferentes na traseira ou pelo próprio teclado, que segue com contornos vermelhos e é retroiluminado na mesma cor. É um notebook de plástico, básico sim, quando a gente considera a categoria para jogos, mas me pareceu todo firme, resistente, não percebi nada que tenha incomodado. Não é dos mais pesados, nem dos mais leves, com algo entre 2.4 e 2.5 quilos. O teclado tem um feedback macio que puxa um pouco pro fofo. Dou nota 8 em responsividade. Fica meu destaque para as teclas direcionais em tamanho completo, que são ótimas. O touchpad abaixo dele é padrãozão, faz o serviço, desliza legal a tela quando a gente usa 2 dedos, e a parte do som vai na mesma levada. É satisfatória, nada demais. Eu meio que venho falando nem excelente, nem ruim, em diferentes quesitos, né? É por aí mesmo. A Acer conseguiu posicionar esses Nitro como modelos gamer que ficam no meio do caminho, jogam com o regulamento embaixo do braço. Seguem essa linha média e algo que se observa até mesmo na tela. É um painel Full HD IPS que obviamente fica acima do que se vê em notebooks mais simples à venda no Brasil. Considerando os avançados, tem qualidade e brilho bons o suficiente e 144 Hz de taxa de atualização, que entregam fluidez legal. Como costumo dizer, se você não for trabalhar com correção de cor aqui, tá tudo certo, vai satisfazer. Na conectividade só faltou um leitor de cartões de memória. À direita são 2 portas USB 3, à esquerda cabo de rede, outra USB 3 e porta de áudio. Já no fundo, entrada para força, USB tipo C e a porta HDMI. A USB-C da saída de vídeo só não é Thunderbolt normal para um Note que tem chip AMD, não Intel. Abrindo o notebook, a gente percebe uma organização clássica de Nitro 5, com 2 ventoinhas em desenho familiar, não são nada mal. Existem 2 entradas para SSD do tipo NVMe, veio um de 512 GB e são 2 slots para memória RAM também. Veio um de 8 e eu instalei mais um pente de 8. É memória DDR5 4800. Até o momento em que comprei, não existia uma variante com 16 GB de fábrica e o upgrade é mais que recomendado. Tá meio tenso jogar com apenas 8 GB hoje em dia, ainda mais em um Note com processador AMD, que vem com aquele chip gráfico integrado que consome memória também. Enfim, essa não vai ser uma instalação difícil nem tão cara. Apenas aumentem para 16 GB, gente. Ali por dentro parece ter espaço para um SSD convencional, tipo SATA, mas o Note não vem preparado para isso. Alguns Nitro 5 antigos vinham com suporte a esse tipo de SSD, não é o caso, são só 2 nesse. Vamos falar de desempenho agora. Uma coisa que chamou minha atenção de início foi o Ryzen 5 de 7ª geração, novo, só que na prática notei que ele não traz grande salto. E o principal, não parece que a Acer fez qualquer coisa nesse Note em específico para turbinar o chip, fazer com que o desempenho dele saia ao máximo possível. Isso quer dizer o que, Rodrigo? Que ele é ruim?
Não, é um processador legal, competente, mas deve, por exemplo, perder para concorrentes diretos como os Intel de 13ª geração, talvez até mesmo para alguns de 12ª. Depende de como o fabricante configurou o portátil em específico. Não basta ser só o chip X, ele precisa estar configurado para receber determinada quantidade de energia, precisa ter a refrigeração que dê conta de tudo isso. Como é um notebook gamer, o que vou falar a vocês de início é que, na prática, ele me pareceu emparelhar com alguns modelos que ficam um pouco acima, um pouco abaixo, porque já tem uma configuração, em conjunto com a GeForce RTX 3050, já tem uma configuração que dá conta ali do meio campo. Vejam no Shadow of the Tomb Raider, por exemplo, rodando em Full HD no alto, ele ficou pouco atrás do Dell G15 com Core i5 de 13ª geração. É um chip bem parrudo. Suspeito que a vantagem sobre alguns que estão embaixo pode se dever a drivers mais atualizados para a placa de vídeo, já que tem nodes que testei há um tempinho. Faço possível. No Forza Horizon 5, também em Full HD no alto, percebam que o Dell G15 dá uma desgarrada e o quadro dos outros concorrentes é similar. O Nitro 5 simplesmente fica no bolo, faz o necessário para uma boa experiência de jogo. 88 FPS em média, tá ótimo. Em meu teste personalizado de exportação de vídeo em 4K, que usa o software DaVinci Resolve, nele já existe uma carga grande para processador e placa de vídeo, e o Nitro 5 emparelhou com o VivoBook Pro 15 da Asus com processador Ryzen 7 6800H. Diga-se que é um modelo com restrições de potência, por ser mais fino. E aí, notem como o Dell G15 saiu na frente, botou mais de 7 minutos de vantagem, o que é bastante. O G15 ainda tem um RTX 3050 de 6 GB, né? Enquanto toda a concorrência no momento, incluindo esse Nitro, utiliza a versão de 4 GB. Por exemplo, no Forza Horizon 5, se a gente aumenta os gráficos um nível acima do alto, o Dell vai lá em cima, porque ele tem memória de vídeo para suportar, enquanto todos os outros com 4 GB sofrem e perdem ali no valor final. Realizei os testes mostrados com o notebook em modo turbo, onde ele faz um barulhinho adicional, só que ganha algo em performance e temperatura. Pensando na média, o processador ficou na casa dos 80 graus, com o chip gráfico em uns 75. Marcas boas, sim, e o barulho não foi dos mais incômodos. Esse ruído é presente, beleza? É mais notável do que acontece no Dell G15 que acabei de mencionar. Ele apita um pouco mais, só que dá para suportar, principalmente considerando um gamer que vai usar fones de ouvido ali na hora. Sem o modo turbo, existe uma diminuição do ruído e a temperatura sobe um pouco. Vamos dizer que o Ryzen bate 85, às vezes até algo acima. Falando da performance, notei, vamos dizer, uma queda de uns 5%, talvez. Eu imagino que muita gente vai apostar nesse modo que fica abaixo do turbo mesmo. A temperatura da carcaça em si, para mim, foi tranquila em ambos os casos. Esse Note não permite o desligamento do vídeo on-board, o que, trocando em miúdos, faz com que a performance seja um pouco mais alta quando a gente envia a imagem para um monitor externo via HDMI, em vez de jogar direto na tela dele. Também estamos tratando de uma diferença pequena, vale mencionar de todo modo. Para falar da bateria, foi um ponto que me deixou intrigado. São muitos modelos similares a esse Acer, com o mesmo chip, que conseguem autonomias na casa das 7 horas, no chamado uso de escritório. Cheguei a pesquisar em outros canais, gringos, nacionais, em fóruns, e há menções mesmo a isso. No meu caso, foram cerca de 4 horas nesse tipo de utilização. É importante notar que ele veio com Linux de fábrica, eu formatei, coloquei o Windows e depois todos os programas drivers. Tem quem prefira fazer isso para deixar o sistema o mais limpo possível. E aí tem o outro lado, que é a perda de possíveis otimizações implementadas pela fabricante em um Windows que já vem instalado. Então fica a especulação. Imagino que seja possível conseguir um resultado melhor com a bateria. Esse é um bom laptop, não tem como dizer nada de diferente. Acho a carcaça simpática, tem certos aspectos que devem agradar os gamers, e em termos de execução, ele anda numa linha média, o que pode deixar os mais exigentes com um gostinho de quero mais, mas vejo que é o suficiente para agradar o grande público gamer. Vai rodar aqueles jogos de gráficos mais bonitos, que estão em uma categoria mediana, com os visuais do máximo. Os pesadões também rodarão com restrições de resolução, de efeitos gráficos. É uma máquina que consegue editar vídeo sim, e eu nem mencionei, mas pode ser uma escolha interessante, considerando custo e retorno, para profissionais como engenheiros, arquitetos, dará conta tranquilo dos softwares que são usados no dia a dia dessa galera.
Até modelos um pouco mais simples dariam conta. Quando ele sai na casa dos 4.000, 4.000 e pouco, tá sendo uma opção boa, que só é ultrapassada por certas promoções que já vi do Dell G15. Esse que mencionei algumas vezes, já surgiu por 4.000 e baixo, às vezes até parcelado. E tem um conjunto um pouco mais bombado, para quem quer o máximo de performance dentro dessa divisão de notebooks gamer. Ele tem lá seus reveses em relação ao Acer. Por exemplo, é consideravelmente mais pesado e alguns usuários vêm mencionando problemas de funcionamento na placa de vídeo, que com essas pessoas passa a rodar recebendo menos energia com performance inferior. Vou colocar para aparecer na tela um card que leva até minha análise completa do Dell G15, onde comento a questão e onde certamente há pessoas escrevendo algo assim nos comentários. Por hoje, espero ter conseguido cobrir esse Acer Nitro 5 de forma satisfatória. Não se esqueçam de entrar em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram para saberem das promoções de notebooks eletrônicos de maneira geral. Os links estão logo aqui embaixo na descrição. Quem gostou do vídeo, por favor, toque no gostei, é o joinha. Para quem ainda não for inscrito, é de graça, inscreva-se, ative o sininho que aparece logo ao lado, porque assim você continua acompanhando minhas atualizações e me dá uma força gigante. Siga-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição, e a gente se vê. Até mais!